Bom dia, queridos irmãos, bom dia. Que bom que nós estamos agora num clima mais fresco, mais agradável, não é? Todo mundo está limpando a casa e diz que fica limpa, né? Não tem tanta poeira, né? Que bom que Deus lembrou de nós e, aliás, Ele nunca esqueceu, mas às vezes as nossas ações impedem até que Deus mande a chuva, né? As nossas ações são muito desagradáveis, né? Bom dia, pastor, bom dia a todos. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, né? Amém. Bom dia a todos, bom dia, irmã Jo, bom dia a todos vocês que têm nos acompanhado. Eu tenho falado, irmã Jo, quanto me satisfaz. Eu fico feliz com as pessoas que têm nos acompanhado, têm dado um retorno, porque independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional, o propósito nosso é explicar a palavra de Deus, conduzir a compreensão da palavra de Deus, para que todos tenham qualidade de vida. Porque esse é o propósito de Jesus Cristo, quando ele veio nos trazer a revelação correta da palavra de Deus. E ele mesmo fala em João 10:10, ele fala: eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Né? Então, Jesus quer que nós tenhamos qualidade de vida, que nós nos olhemos como irmãos, como cooperadores do Evangelho e não como concorrentes, porque não é isso que nós somos. Né? Então, eu fico muito feliz e muito grato a todos vocês que têm nos acompanhado, têm se dedicado a conhecer mais de Jesus Cristo, têm se dedicado a conhecer mais da palavra de Deus. E aproveitando, né, eu sei que o programa é do domingo, então a gente tem um espaço aí até a sexta-feira, mas todas as sextas-feiras, às 19h30, na Igreja Central, na Igreja Adventista Central de Dracena, que fica na rua Visconde do Rio Branco, 771. Isso. É muita igreja para guardar endereço, tem hora que eu confundo. Mas a Visconde do Rio Branco, 771, às 19h30, todas as sextas-feiras, nós estamos fazendo um culto ali bem próximo, né? Bem voltado para as origens do cristianismo através do viés hebraico. Né? Então, todos aqueles que têm curiosidade de conhecer um pouco mais do mundo judeu, do mundo hebraico, da estrutura bíblica, dos seus símbolos e significados, estão convidados a participar conosco ali na Igreja Adventista Central de Dracena, na Rua Visconde do Rio Branco, 771, né, todas as sextas-feiras às 19h30, e você é nosso convidado. Ali nós temos um período de estudo, de confraternização, a gente pode ter um diálogo mais próximo e tem feito muito bem, né, a todos os que participam ali. Você é nosso convidado para estar lá também. Que bom, né? Que bom podemos nos unir como irmãos, porque nós somos cristãos todos, então temos esse direito, né? Vamos fazer uma pequena oração antes de começarmos? Eu convido você, se puder, a estar em reverência para orarmos ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos com todos os nossos irmãos, ainda que seja virtualmente, para estudarmos a Tua Santa Palavra. Abençoa-nos para que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta manhã e nós possamos estar aprendendo mais do Teu santo amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos na terceira semana já do novo trimestre. Como passa rápido, não é? E logo estaremos no Natal, né? E o presente do Papai Noel vai ser ovo de Páscoa para ganhar tempo. Né? Porque senão, do jeito que o tempo está correndo, a gente tem que começar a se ajustar melhor e se educar melhor. A Bíblia fala para a gente que a gente tem que pedir a Deus para Ele nos ensinar a remir o tempo. Né? Remir o tempo, aproveitar da melhor maneira possível. E cada vez mais nós temos que aprender a fazer isso. Né? O apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala que nós não devemos
perder tempo com aquilo que não edifica, mas se encher do Espírito Santo. E hoje, se nós não tomarmos cuidado, a gente perde tempo com muita coisa. E tempo é uma coisa que não se recupera. É mesmo. Deus deu o mesmo tanto para todos nós. Quem aproveita, cresce. Quem não aproveita, vai ficando para trás porque o tempo não vai esperar. Ele simplesmente vai passando. Mas nós estamos na terceira meditação, nossa terceira semana de estudos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Um evangelho muito próximo, um evangelho íntimo, um evangelho que eu acredito que das 4 interpretações do evangelho que nós temos na Bíblia, o Evangelho segundo João é o que mais retrata o amor de Jesus Cristo. Parece que ele tem uma delicadeza, né? Alguma coisa muito especial para nos contar, né? E o verso que eles colocaram aqui para memorizar é muito interessante, porque ele nos liga à criação, né? Ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa é a nova versão internacional. Mas você pode ter outra versão, né, que diga, no princípio, não fala, era o verbo, né? Ao invés de usar a expressão palavra, ele usa a tradução como verbo. No princípio era o verbo. A palavra em si, do grego, né, primeiro nós temos 2 questões aqui para tratar. Na verdade, muitas questões, porque João ele consegue fazer um resumo espiritual que depois a gente gasta um ano para explicar. Né? Porque isso faz parte da inspiração divina. E tudo que vem da inspiração divina tem muito conteúdo. E esse conteúdo, para depois a gente traduzir para a compreensão humana, ele realmente é difícil e tem que ser detalhado. Então, quando a gente pega o prólogo, né, de João, o primeiro versículo ali de João, capítulo 1, versículo 1, e ele vai colocar, no princípio era o verbo, ele já começa a sua perspectiva do Evangelho trazendo de volta a ideia de Gênesis. Porque se você lê o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa com a mesma expressão, no princípio. A expressão hebraica, Bereshit, quer dizer Deus falando a partir de mim. Né? A partir de mim. No princípio, a partir de mim. Bereshit. E a expressão que João escreve em grego, renarxe, né? Quer dizer a mesma coisa. Né? A partir de mim, no princípio. Lembrando que João é judeu, mesmo que ele escreve em grego, ele tem um pensamento hebraico. Então, ele está falando que Jesus ele vem remodelar o princípio da criação. Ele não está criando um novo princípio, ele está restaurando. Qual que é a diferença de criar e restaurar? De construir e restaurar, vamos dizer assim. Qual é a diferença? Restaurar é fazer de novo a partir do original. Né? Isso é restaurar. Quando você tem uma peça, uma obra de arte que precisa ser restaurada, você não pode simplesmente pegar um quadro, por exemplo, né? Você vai pegar um quadro, vai restaurar um quadro, você não pode pegar uma tinta de tom parecido, né? E simplesmente pintar por cima da onde foi danificado. Não. Você tem que ver que tipo de tinta que é aquele, né? Qual a marca, se ainda existe aquela marca, a composição daquela tinta. Né? Os restauradores, eles têm muito trabalho, por quê? Porque eles têm que fazer a partir do original. E esta é a ideia que o João está trazendo aqui no Evangelho. Jesus não está criando um novo princípio, ele está restaurando a partir do original. Não tem nada parecido, tem que ser igual, né? Não tem nada parecido, tem que ser igual. O propósito da criação tem que ser mantido. Então, ele restaura a partir do original. E aí, ele mistura 2 questões aqui. Porque Deus, quem é Deus para os hebreus? A expressão de Deus é o verbo ser. Porque quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, pergunta para Deus, qual o seu nome para que eu possa dizer aos outros?
Deus ele responde, eu sou o que sou, né? Que é uma tradução também que nós já tratamos aqui em outros programas, que é uma dificuldade porque é uma estrutura verbal que nós não temos na língua portuguesa. Então, esse eu sou o que sou, algumas traduções, principalmente no meio hebraico, vai trazer eu serei o que serei, né? Por quê? Porque o verbo ele está num tempo que nós não temos na língua portuguesa. Ele é uma ação que inicia, se torna contínua e ininterrupta. Então, Deus está falando, olha, eu sempre existi, eu sempre sou, sempre serei e vou continuar sendo a mesma coisa. Eu não mudo. Né? Nós temos que fazer várias frases para traduzir para dar ideia, para para trazer a ideia. Então, aqui, nesta frase de João, no princípio era, né? Para os hebreus, o Deus está aqui, no verbo ser, que está colocado aqui como era. Né? Agora, o que é traduzido como no princípio era o verbo, e aqui nessa tradução está no princípio era a palavra que é usada no texto grego, João usa a palavra logos, e ele usa de propósito. Por quê? Logos é a essência do Deus Supremo que os gregos procuravam, os helênicos procuravam. Quem é o Deus Supremo? Quem é o Deus que controla todas as coisas? Quem é o Deus que criou todas as coisas? Então, para o mundo grego, para o mundo helênico, o Deus era logos, que é traduzido como verbo ou como palavra. Então, o que João está falando aqui? No princípio era a palavra, traduzindo e misturando aqui o grego e o hebraico, a expressão do nome de Deus do verbo ser em hebraico é Adonai, né? Yahuwah, que a gente escreve, mas se fala Adonai para não se pronunciar o nome de Deus em vão. Né? Mas no princípio era a palavra. Então, o era no hebraico, Yahuwah, ou Adonai. E a palavra logos. Então, olha como que fica isso daqui misturando o hebraico com o grego. Ele fica assim, Bereshit Adonai Logos. Né? Ele fica assim, no princípio, desde o princípio, o Deus dos hebreus e o Deus que vocês procuram, Logos, é o mesmo. O que vocês procuram, a gente conhece. E eu vim apresentar para vocês quem ele é. Ele é Jesus. Né? Desde o princípio nós o conhecemos, sabemos o seu propósito, e agora ele se fez carne e habitou entre nós, e nós sabemos que ele é Jesus. Então, João, ele fala, desde o princípio, aquele Deus que vocês estão procurando, que vocês chamam de Logos, a gente já conhece. Ele é o ser desde o princípio, né? Desde o princípio. E ele estava com Deus, né? E ele era Deus, né? E aqui, esses verbos colocados no passado, ele também é por causa da dificuldade de tradução. Na verdade, ele não está no passado. Ele é um presente contínuo, uma ação que começou no passado, mas permanece até hoje. Eu sou e vou continuar sendo, né? Mais ou menos isso. Eu sou e vou continuar sendo. É vamos dizer assim, parece um pouco complicado, mas a gente explicando direitinho, devagar, e se você tiver alguma dificuldade, por isso que esse programa fica gravado no YouTube, né? No canal do YouTube Família e Fé, né, Pastor Ivan Fidelis, você pode voltar várias vezes, se quiser, para ter uma compreensão melhor disso tudo, mas quando você ouve direitinho, quando você acompanha com o texto, por isso que é importante que você esteja com a sua Bíblia também. Quando você acompanha certinho no texto, você vai compreendendo e vendo esse passo a passo. O que o João está colocando é que desde o princípio Deus é o mesmo, ele se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Que privilégio ter Deus entre nós, né? É mesmo, né? Porque se nós não tivéssemos, não teríamos essa compreensão, essa janela aberta, né? Para o amor de Deus, né? Sim.
É uma janela aberta. Exatamente. Agora, essa ideia de trazer o princípio, aproveitando, né, essa ideia do Logos, de trazer o princípio, eu também quero destacar o dia que nós estamos vivendo, o Dia das Crianças. Né? O Dia das Crianças. Uma curiosidade. Quando Deus criou o ser humano, quando ele criou o homem e mulher, ele não criou crianças. Criou adultos. Ele criou adultos, mas criou como uma essência da inocência de uma criança. E é essa essência da criação que nós procuramos voltar. É essa essência de fazer o bem, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, nós somos criados para boas obras, né? Aliás, desculpem, Efésios capítulo 2, né? 2:10. Nós somos criados para boas obras. Então, e ainda ele fala que desde o princípio Deus criou para que andássemos nela. Então, o propósito de Jesus é nos restaurar a partir do original. Do original. Aqui em Mateus 18, o versículo 3, olha o que Jesus fala. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? Se não voltar a ser como criança, o que Jesus está querendo trazer com essa ideia? Que a gente tem que voltar à inocência da criação, né? A pureza, a santificação, porque o mundo está difícil, né? Com essa questão de malícia, com essa questão de maldade, a gente vê umas coisas absurdas acontecendo, não é? Hoje, menino de 11 anos aí já está com uma malícia que às vezes os adultos não entendem, né? Malícia, maldade, um excesso de sensualidade, né? Situações que não condizem nem com a faixa etária que aquela pessoa está vivendo. Então, viver cada dia segundo o propósito de Deus tem sido um desafio para a humanidade. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e promover, né, esta inocência da criança, contribuir para que a criança viva de fato o seu período de criança. E que nós, como adultos, possamos ser restaurados pelo Espírito para manter essa inocência, essa alegria, essa felicidade e, principalmente, a dependência do nosso Pai Celeste. Porque a criança depende totalmente do adulto, né? E nós precisamos aprender a depender. Porque hoje tem muita gente confiando na poupança que ele tem, na amizade com o gerente do banco para fazer qualquer empréstimo, e não na dependência de Deus. À medida que o adulto vai se tornando mais adulto, ele se torna cada vez mais independente. A questão é que, para os pais, o filho nunca cresce. Sempre vai ser criança. A Márcia, qual é a idade da Márcia? 49. 49 anos. É a filha da irmã Jo, a irmã Márcia. 49 anos, e para a irmã Jo, continua sendo a criança, né? Continua sendo aquela criança que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de carinho. E nós para Deus? Então, Deus deve nos considerar todos como crianças também, né? É por isso que na cruz, eu gosto da expressão de Jesus na cruz, apesar daquele momento não ser um momento agradável, mas Jesus, ele olha para todo mundo ali e fala, perdoa porque não sabem o que fazem. Né? A expressão que é escrita esse texto no grego é como se Jesus olhasse para todo mundo e fala, olha, um bando de criança fazendo bobagem, né? Um bando de criança fazendo bobagem, o pior, o brinquedo sou eu. Né? Que é o Deus que cuida deles. Que cuida dele, o brinquedo sou eu. Né? Então, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque a criança, você dá um brinquedo, popularmente você tem um ditado, né? Que presente caro são os pais que dão. Né? Mas por que esse ditado surgiu?
Porque quando você dá um brinquedo para uma criança que não tem ideia de valor, ela quer brincar. Ela não sabe o valor do brinquedo. Ela simplesmente quer brincar. E a tendência dela vai ser fazer o quê com o brinquedo? Estragar, principalmente, né? Desmontar, depois não sabe montar de novo. Né? Depois não sabe montar de novo. Então a tendência é estragar o brinquedo, é quebrar o brinquedo. Né? Por isso que você falou, não, brinquedo caro, quem dá é o pai. Né? Quem dá é a mãe. Porque se quebrar é problema deles. Né? Mas a criança, pela falta de habilidade de lidar com aquele brinquedo, ele acaba quebrando. E muitas vezes nós fazemos isso com as coisas de Deus também. As coisas que Deus nos dá, aquilo que Ele nos oferece, as bênçãos que Ele derrama sobre nós, não são brinquedos para serem quebrados. Mas muitas vezes a nossa imaturidade leva a quebrar as bênçãos de Deus. É isso. Às vezes nós destruímos aquilo que Deus está fazendo por nós. Né? Mas a todos os que estão vivendo esse dia muito especial, feliz Dia das Crianças, não, a todos. Inclusive, eu vou pedir até para a irmã Jô, nesse momento, fazer uma oração especial pelas crianças que também nos acompanham, pelas famílias que nos acompanham. Vamos orar, então. Santo e poderoso Deus, nós estamos aqui porque queremos cada vez confiar mais no Teu santo amor e nos dedicar mais a sermos dependentes do Senhor. Abençoa cada família que nos assiste e ajuda-nos a sermos dependentes do Senhor, assim como as crianças são dependentes dos seus pais. Abençoa esses pais para que tenham uma condução das crianças na Tua santa palavra. Que cada família, Senhor, possa trazer a criança ao convívio do Senhor, ensinando a orar, ensinando a agradecer, a cada dia ter gratidão pelo que Deus faz por nós. Abençoa-nos, Senhor. Nós queremos ser uma família que está lá no lar celestial com Jesus, porque temos princípios nesta terra que nos ajudam a conduzir os nossos filhos, as nossas crianças a Teus pés. Nós pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, continuando o nosso estudo, a Bíblia diz que a palavra, né, o Logos, que o pastor estava explicando, o verbo, ele se fez carne. Isso quer dizer que ele se tornou humano, né? E aqui nós temos duas questões para compreender. Sabe que esse estudo, ele, na compreensão humana, ele é um estudo bastante complexo, ele é bastante difícil. Por quê? Porque, humanamente falando, nós somos limitados com relação à compreensão da espiritualidade. Né? Então, quando fala, bom, o Logos, a essência de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Tá? Se ele se fez carne, é porque a sua essência natural não é essa. Mas qual é a essência natural? Jesus fala que Deus é espírito. Não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas não é um espírito como um fantasma. Deus não é o Gasparzinho. Né? É isso que nós temos dificuldade. É isso que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque é um mundo que a gente não conhece. É um mundo que a gente ainda não experimentou. Os discípulos, aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus após a ressurreição, têm uma ideia do que seja isso, mas nós não tivemos essa experiência. Porque é um corpo incorruptível, um corpo físico, mas é capaz de flutuar. É um corpo físico que é capaz de atravessar a parede. Né? É um corpo físico que pode ser tocado, que come, porque Jesus comeu após a ressurreição, inclusive comeu peixe, comeu carne, né? Após a ressurreição. A questão é, que corpo que é esse que é diferente do nosso corpo? Né? Nós não sabemos, mas apesar de que nós não sabemos exatamente como é, a Bíblia nos garante algo muito especial. Jesus, este Deus espiritual, que tem a sua forma, que tem o seu corpo, esse Deus espiritual,
ele se fez semelhante a nós, se fez carne, para que na ressurreição nós possamos ser semelhantes a ele. Porque o apóstolo Paulo falou que nós vamos ser transformados. Seremos transformados. Então, olha o processo que Deus fez dentro dessa expressão do amor, do cuidado e do zelo de Deus por nós. Primeiro, o Deus se faz aquilo que ele criou, né? Para nos recriar naquilo que ele é. Olha, é muito bonito isso. É muito bonito, é um amor, né? Que a gente não sabe nem como que expressa, né? Como que expressa, como que agradece isso, né? Como é que a gente lida com isso? Então, voltar a essa essência do Logos, a essa essência do amor divino, essa essência do amor de Deus, a partir dessa expressão de Jesus. Ele, como diz o texto de Filipenses, capítulo 2, ele se esvaziou de Deus, se fez carne. Então, ele deixou de ser o Deus, criador, para ser a criatura. E ali ele nos ensinou qual era o propósito da criação, para que nós, na ressurreição, possamos voltar à ideia original, ser restaurados a partir do original. Então, Deus se fez carne e habitou entre nós. Sempre que eu falo disso, irmão João, eu lembro da expressão do pastor Billy Graham. O Billy Graham, ele fala que o maior evento que já aconteceu no universo não foi o ser humano ter tocado os pés na lua. Foi Deus ter tocado os pés na terra. Eu já ouvi essa frase dele. Né? Deus ter tocado os pés na terra. E hoje, eu ainda acrescento, né, uma ideia a mais nessa frase de Billy Graham. Eu falo que Deus fez melhor ainda. Ele não tocou só os pés na terra, né? Ele passou a habitar em nós. Porque hoje nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ele não só se fez carne e habitou entre nós. No primeiro momento, como diz João aqui, ele habitou entre nós. Mas hoje ele habita em nós. Quem permite, né? Porque tem pessoas que talvez não estejam sabendo isso. Tem pessoas resistentes, mas quando nós permitimos que Jesus Cristo habite em nós pelo Espírito Santo e pela palavra, nós temos uma compreensão de vida e uma alegria, uma satisfação, apesar das limitações e das adversidades, que é aquilo que a Bíblia escreve, que é a paz que excede todo o entendimento, porque ela não depende mais da ausência de conflitos. Ela depende da confiança que nós temos no Criador. Então, tem uma perguntinha aqui em letra minúscula que eu achei muito interessante, né? Esse fato do Criador se tornou ser humano, um de nós, e viveu aqui, o que isso nos diz sobre o amor pela humanidade? Então, a expressão de João 3,16, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Né? É algo, como eu já disse, nós não conseguimos expressar isso em palavras. A compreensão, ela é uma compreensão muito de essência mesmo. Nós compreendemos, sabe aquelas questões que a gente compreende, a gente sente, a gente entende, mas não existe palavras humanas para expressar? A nossa linguagem é muito frágil, né? Frágil. E tudo que nós colocamos em linguagem acaba ficando defeituoso. Quando você pega o perfeito, você traz para algo, né, imperfeito, ele acaba ficando defeituoso. Mas, Romanos capítulo 8, o texto lá fala que o Espírito Santo fala por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis por quê? Porque nós não conseguimos expressar a linguagem humana. Então, existem muitas questões que nós compreendemos na espiritualidade, mas na expressão humana fica difícil. E este amor de Deus em Cristo Jesus se fazendo carne e habitando entre nós, porque a questão é,
Vamos trazer uma situação prática para todo mundo entender? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Né? Se hoje, na situação que está vivendo Israel, aquela região de conflito, de guerra, nós sabemos o que está ali, ou diante do tornado que está passando nos Estados Unidos, né, neste momento, né? Se a gente falasse para alguém, olha, eu vou te dar um final de semana neste lugar, para você passear lá. Será que era bom passear num lugar desse? Será que seria agradável para você? Você aceitaria esse convite? Eu falo, eu vou te dar uma passagem para Israel, mas você vai lá para a região do conflito. Né? Você não vai fazer turismo, você vai para a região do conflito. Você aceitaria essa passagem? Olha, eu vou te dar uma passagem para os Estados Unidos, mas você vai lá para a Flórida, onde está passando o tornado. Né? Então, você aceitaria? Como que a pessoa reagiria naturalmente com uma proposta dessa? Precisa ter muita coragem, né? Os repórteres, por exemplo, estão indo para Israel, né? Sim. Agora, se eu falar assim, olha, eu vou te dar uma passagem para você passar um mês na Suíça, né? Num hotel 5 estrelas, com todas as despesas pagas e com todos os translados de turismo para os melhores lugares e restaurantes que você vai passear. Para qual lugar você preferia ir? Com certeza ia comer o chocolate suíço, né? Ia comer o chocolate suíço, com certeza. Então, é essa situação quando fala que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele não veio para a Suíça. Ele não veio experimentar chocolate suíço. Ele veio para a guerra. Ele veio para o centro do furacão. Né? Ele veio para o tornado. Ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia ser humilhado. Ele sabia que ele ia ser rejeitado. Ele sabia que a todo tempo ele estava oferecendo o amor e recebendo o ódio. Né? E mesmo assim, ele veio. Que amor é esse? Então, é muito difícil de descrevê-lo, né? Porque nós não daríamos, tem coisa que nós não daríamos de jeito nenhum, né? E Deus deu o seu filho. Deu o seu filho. Você daria o seu filho? Nem pensar. Nem pensar. Não tem como compreender um amor dessa dimensão. Agora, as pessoas falam, não, mas ele veio, mas ele era Deus. E aí, a Bíblia vem e fala, mas ele se esvaziou de Deus. Então, ele veio como ser humano. Ele veio como ser humano, ele teve que aprender obediência, como diz a Bíblia. Ele teve que aprender o que é ser limitado, ele teve que aprender a sentir dor, ele teve que aprender a ser rejeitado. Então, os 33 anos de experiência de vida humana de Jesus não foi um passeio de turismo na Terra. Né? Foram 33 anos de lutas, de adversidades, de sofrimentos, principalmente luta contra o pecado, porque a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. Você já pensou você ser tentado todos os dias e passar 33 anos sem cometer um pecado? Nós não passamos nem um dia sem cometer pecado. Acho que nem uma hora. Sempre estamos pecando ou por pensamento, ou por palavra, ou por atos, mas sempre estamos... Temos nossas limitações e dificuldades. Então, Jesus, ele veio numa expressão de amor que é imensurável a nossa compreensão humana. Então, quando fala que a palavra se fez carne e habitou entre nós, não é simplesmente, nasceu um Salvador. Não, nasceu alguém. Existem muitas curiosidades a respeito desse nascimento de Jesus. Primeiro, nós temos a melhor mãe do mundo, né? Todo ser humano tem a melhor mãe do mundo. Sim, só que você não teve a oportunidade de escolher sua mãe. E ele escolheu. Né? Ele escolheu a mãe dele. Gente.
ele teve a oportunidade de escolher a mãe. Se você pudesse escolher a sua mãe, quem você escolheria? Ficaria com essa ou... Ficaria com essa mesmo? Não? A grande maioria das pessoas ficariam com essa mesmo, porque nós temos, de fato, a melhor mãe do mundo, a mãe que nos deu afeto, nos gerou, nos criou, mas nós, como diz, não temos a oportunidade de escolher. Agora, ele escolheu, né? Ele escolheu, e escolheu por quê? Né? Ele escolheu porque foi a pessoa que ele mesmo preparou, né? Porque foi ele que nos criou, né? E ela era muito fiel, né? Eu acho muito fiel, muito íntegra. As pessoas falam, né, a respeito assim, a Maria era uma mulher comum. Eu fico pensando, quantas mulheres comuns conversam com anjo? Né? Então, assim, é claro que ela era humana, tinha as suas questões pessoais, as suas limitações, mas era uma pessoa de integridade espiritual, né? A ponto de Deus trazer uma missão em que ela será honrada pela eternidade, né? Então, nós temos que observar esta expressão com o carinho e a reverência necessária, né? Sem conduzir para o campo da idolatria, mas também sem menosprezar. Dia 12, né? Que é hoje o Dia da Criança, que também se comemora o Dia de Aparecida como uma referência a Maria. Então, assim, nós, como cristãos protestantes, adventistas do sétimo dia, no nosso caso, e os outros evangélicos de outras denominações, não temos esse princípio desse culto que, como é traduzido na teologia católica, de hiperdulia. Hiperdulia não é idolatria, ele é uma referência maior, mas não que ele se equipare a Cristo ou a Deus, não é nada disso, mas uma referência a Maria. Então, assim, nós não temos esse culto de hiperdulia, mas nós não podemos deixar também de lembrar que Maria foi a mãe de Jesus, que também foi criança, e que ela teve que cuidar. É o texto de Lucas, capítulo 2, no versículo 42 em diante, que fala que o menino crescia, se desenvolvia, se enchia de graça, né? E a glória de Deus era com ele. Então, assim, nós também, né, agradecemos a todas as mães nesse Dia das Crianças, a todos os pais que têm essa dedicação, né, com os seus filhos, com os seus cuidados, mostrando esse amor que Jesus teve também se entregando por nós. É muito importante, né? Muito importante sabermos dessa mulher especial, né? Sim. Mulher especial. Mas o tema da nosso assunto aqui, ele evoluiu para uma questão muito recorrente, a questão de fé e incredulidade. Hoje em dia, a gente tem mais fé ou tem mais incredulidade? Então, né? Jesus ele faz uma pergunta: será que quando eu voltar eu vou achar fé na terra? Né? Jesus ele faz esse questionamento, claro que é um questionamento para ele, uma redundância, porque ele sabe se ele vai achar ou não, e vai achar, mas ele faz esse questionamento nos conduzindo à reflexão. Por quê? Primeira coisa que nós temos que observar na palavra de Deus é que a nossa expressão humana é crer, não é fé, é crer. Fé é dom do Espírito Santo. Então, o que nós temos que fazer? Crer é uma decisão. Nós temos que decidir em que acreditar. Em que você quer acreditar? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E não vai tirar nunca de nós isso, mas nós precisamos crer. Né? Então, decidir no que acreditar, eu tenho que decidir, em primeiro lugar, ouvir ou não a palavra de Deus, com a questão espiritual. Então, é por isso que eu comecei o programa agradecendo aqueles que estão ouvindo, que estão estudando conosco,
não é? Que dedicam esse tempo para conhecer mais de Deus, porque decidiram crescer no conhecimento. Agora, de tudo que nós estamos falando aqui, você também vai decidir crer ou não. Agora, o que diz a Bíblia? Quem crer e for batizado será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? O que Paulo falou para o carcereiro. Pro carcereiro. Então, a posição humana é sempre crer. Agora, quando nós cremos na palavra de Deus, nós nos entregamos e recebemos a Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Aí nós recebemos o dom do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que fala, entre os dons espirituais está o dom da fé. O que é o dom da fé? Hebreus capítulo 1 fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Né? Então, nós temos fé que Jesus vai voltar? Temos. Já vimos? Não. Né? Nós temos fé que Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia? Temos. Nós vimos? Não. Não. Por quê? Porque fé é a convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, a fé é o crer em tudo o que é espiritual e que nós não tivemos experiência humana. Agora, um detalhe que é muito importante, que a Bíblia fala para a gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque ele que dá o dom para nós, né? Então... A questão é, sem fé é impossível agradar a Deus? Por quê? Sem fé, você não acredita no que ele fala. E se você não acredita no que ele fala, você não coloca em prática. Agora, se você acredita no que ele fala, você pratica. Então, a prática da palavra de Deus, ela serve simplesmente para quê? 2 objetivos. Para que nós vivamos bem e para que nós agrademos a Deus. É só para isso que serve a expressão da fé e a expressão da crença. Então, tudo que nós fazemos no conhecimento da palavra de Deus e que colocamos em prática, o nosso propósito é principalmente o quê? Agradar a Deus. É simplesmente, por que nós guardamos o sábado? Porque foi ele que criou e ele deu para nós, né? É um benefício para nós. Porque nós queremos agradar a Deus. Quando a pessoa te dá um presente, né, e você despreza, você nunca usa aquele presente, né, a pessoa que te deu não fica chateada? Né? Então, por que rejeitar um presente de Deus? Então, nós queremos, nosso propósito é agradar a Deus. Porque nós seguimos restrições alimentares. Não comemos carne de porco, né? Não comemos peixe de couro, frutos do mar. Porque quando nós olhamos a lista de Levítico 11, que fala a respeito da seleção de animais que Deus faz, nós acreditamos que ele está falando a verdade. Né? E hoje a ciência está provando um monte de coisa. Sim. Que Levítico 11 fala. Mas independente da ciência, o único motivo que a gente se abstém desses alimentos não é por causa da ciência ou por causa de uma cultura popular. É simplesmente porque, na nossa expressão de fé, nós queremos agradar a Deus. Então, se tudo o que você fizer tem o propósito e a direção bíblica de agradar a Deus, está tudo certo. Não podemos questionar nada. Não podemos questionar. Por isso que a Bíblia fala, tudo que é de fé não é pecado. Não é pecado. Tudo que é de fé não é pecado. Por quê? Tudo que é de fé vem de onde? Vem de Deus. Né? Vem de Deus. Então, se vem de Deus, não pode ser pecado. Né? Porque a Bíblia diz que Deus não provoca o pecado em ninguém. Né? Ninguém tenta, né? Então, essa questão da fé e da incredulidade está muito ligado ao que você ouve ou o que você não ouve. Por quê? Porque se você não ouve a palavra de Deus, é claro que você não vai ter credibilidade nem fé da palavra de Deus.
né? Porque você não está nem ouvindo isso. Como é que você vai despertar para a fé, para conhecer, para praticar? Até porque você não pode ter a fé simplesmente de acreditar sem praticar, que é o que Tiago fala. Fé sem obras é morta, não pode. Né? Então, se eu tenho fé, a minha prática de vida mostra a minha fé. Eu não posso ser incoerente entre a minha fé e a minha expressão de vida, porque senão seria mentiroso e daí volta ao pecado de novo. E volta naquela questão da hipocrisia, né? Uhum. Né? O pastor explicou muito bem ontem, né? No tema de Sim. quinta-feira, né? O tema de quinta-feira foi muito bem explicado, essa questão da hipocrisia. Né? Porque a hipocrisia nada mais é do que o quê? Ter um discurso e uma outra prática. E uma outra prática. É uma incoerência. Né? É por isso que eu posso ser um religioso denominacional não praticante. Uhum. Posso ser porque eu posso estar vinculado a uma certa denominação. Existem adventistas do sétimo dia que não são cristãos? Existem, infelizmente. São legalistas, são religiosos, mas não são cristãos. Graças a Deus é uma minoria. A grande maioria do nosso povo é, né? Mas isso também não é privilégio nosso. Isso tem em todas as igrejas, em todas as denominações, em todos os lugares. Né? Infelizmente, tem. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu conheço uma pessoa da sua igreja que ela tem uma postura que é inadequada. Né? Ela tem uma postura de infidelidade ou uma postura que não tem integridade, né? E participa da sua igreja. Então, nós temos duas questões aí. Primeiro, que bom que ela participa da igreja, porque é lá que ela tem que aprender a se corrigir. Né? Às vezes Deus ainda vai dar essa oportunidade. Deus está dando a oportunidade dela se corrigir. Sim. Agora, o fato dela participar da igreja não quer dizer que ela seja cristã. Né? Por quê? Porque ela ainda não entendeu que cristianismo é reproduzir a vida de Cristo em si mesmo. Reproduzir a vida de Cristo na santificação, no amor, nos frutos do Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos, né, observar isso. Por quê? Porque a gente está caminhando para um objetivo que Jesus ele pede para ser restituídos e nós ainda não recebemos, nós nunca tivemos. Jesus ele fala assim, Pai, restitui a glória que eu tinha contigo, né? Antes da fundação do mundo, né? E ele está nos conduzindo para essa glória. Essa glória é um tema recorrente na Bíblia, né? É um tema recorrente, por quê? Porque Jesus saiu de lá para vir aqui, para nos levar para lá. Olha que trajeto, né? Um trajeto doloroso, mas que vai ter um grande proveito. Sim. Então, ele sair de lá, né? Voltando àquela analogia que eu criei aqui, ele saiu da Suíça, foi para a faixa de Gaza, né? Para levar todos da faixa de Gaza para a Suíça. Né? Então, vale a pena compreender melhor esse amor de Deus, essa expressão de Deus. E, como diz a Bíblia, os mandamentos de Jesus, eles não são pesados. Não é para trazer sacrifício, não é para trazer dor para ninguém, não é para trazer problema para ninguém. Os mandamentos de Deus são para que nós vivamos em amor, felicidade, harmonia, para que nós tenhamos o melhor que Deus tem preparado para todos nós, em todos os dias. Não é só festejar o dia da criança. Podemos festejar muitos dias. Né? Podemos festejar todos os dias, porque Deus está conosco. Deus está nos dando a oportunidade de sermos felizes, né? Exatamente. E quem que não quer felicidade, né? Está todo mundo procurando felicidade, né? Estamos, lamentavelmente, né, concluímos mais um programa, estamos acabando nossas reflexões aqui.
Esperamos você nas próximas ocasiões e queremos desejar para você um dia muito feliz, né? Um dia com um almoço saboroso, né? Daqui a pouco. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê a oportunidade de sermos essas pessoas que vão comer o chocolate suíço, né? Amém. Muito bom. Amém. Vamos concluir com uma oração. O pastor pode orar conosco? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos teus cuidados e bênçãos, pelo teu amor e pelo privilégio que temos de conhecer a tua palavra. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço tuas bênçãos sobre todas as crianças nesse dia especial, sobre os pais, que o Senhor conceda sabedoria, discernimento, direção espiritual, para que eles saibam como melhor educar os seus filhos. Amém. E acima de tudo, Pai, que o teu Espírito Santo esteja presente, conduzindo e trazendo os princípios e valores no reino de Deus para toda a eternidade. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana. Feliz Dia das Crianças a todos.